Como que você pode calcular o valor da mão de obra do seu produto? Bom, se você trabalha todos os dias, se você produz de segunda a sexta, de segunda a sábado, trabalha o dia todo, é uma conta mais fácil. É só você buscar uma referência de um salário no mercado de trabalho de alguém que faça aquilo que você faz, de uma cozinheira, de um auxiliar de cozinha, de um confeiteiro, e aí você utiliza o dia trabalhado e divide pela sua produção. Se você fez 50 marmitas, você vai dividir o valor de um dia de trabalho pelas 50 marmitas e você vai ter o custo da mão de obra por marmita. Se você trabalha 3 vezes na semana, uma vez na semana, se você está começando o seu negócio, aconselho que você use um valor de diária como referência, para ser mais próximo da realidade. Então você vai buscar quanto custa uma diária de um profissional para fazer isso que eu estou fazendo, uma diária de uma cozinheira, de um cozinheiro, de um auxiliar de cozinha, e aí você vai dividir pela sua produção. Se você faz só brigadeiro, é fácil. Quantos brigadeiros uma pessoa produz num dia, você pega o valor da diária e você vai ter o custo por brigadeiro. No caso do brigadeiro, você não vai vender um brigadeiro, então você pode fazer por mínimo. Você vende um cento no mínimo, 20, você pode colocar o valor da mão de obra por essa quantidade. Se você fabrica comida, enfim, você faz encomendas para fora, você faz empadão, torta, quiche, tem vários produtos. Como é que você vai saber quanto de mão de obra tem em cada produto? Você pode anotar quantas horas mais ou menos você leva em cada tarefa. Por quê? Se forem tarefas parecidas, você pode pegar o valor e dividir pela sua produção do dia. Mas se por acaso você tiver um produto que dá um pouco mais de trabalho e você tiver outro que a mão de obra é muito rápida, você deve diferenciar, colocar um percentual menor da mão de obra para aquele produto que é rápido de ser feito e um percentual maior para aquele produto que demora mais. Cuidado para não confundir produtos que demoram, por exemplo, na espera ou dentro do forno, como o tempo de mão de obra. Tem produtos que são muito rápidos na confecção, mas que eles têm tempos de espera muito longos. Se esse tempo de espera for numa geladeira, se ele for dentro, demorar muito para assar, o que vai dar diferença aí nesse custo é a despesa de gás, se for uma câmara de maturação, a despesa de energia. Mas se for só um tempo de espera, você preparou alguma coisa e deixou marinando por 24 horas, isso não é tempo de mão de obra e não deve ser considerado, porque senão ficaria um valor alto demais. Então, recapitulando, é só você fazer proporcionalmente. Quanto custa a diária de um cozinheiro ou de uma pessoa para fazer o que eu faço? Custa R$ 150. Quantas horas a pessoa trabalha no dia? Trabalha 8 horas. 150 divididos por 8, você vai ter o valor da hora. Aí você pega a sua produção por hora e aloca esse custo de mão de obra. Para os empreendedores domésticos, esse custo fica para o empreendedor, né? Dificilmente um empreendedor doméstico tem alguém para ele pagar essa diária. Mas se um dia você crescer a sua produção ou se você quiser fazer outra tarefa dentro do seu negócio, o seu custo de mão de obra já vai estar alocado. Não confunda custo de mão de obra com prolabore e com lucro. Na prática, no negócio doméstico, o empreendedor costuma ficar com tudo que sobra. Ele tem o faturamento mensal, tudo que ele recebe pela venda dos seus produtos, ele paga os insumos, tudo que ele gastou para fabricar, ele paga ali a embalagem, alguma despesa que ele tenha e o resto ele considera lucro. São os famosos 100% de lucro. A pessoa fica com uma ilusão de que gastou 5, vendeu por 10, teve 100% de lucro. Mas não é verdade, porque aí dentro tem que estar a mão de obra, o seu prolabore como empreendedor é a margem de lucro. Tudo bem se na prática você ficar com o lucro, com o prolabore e com a mão de obra, porque na realidade é você que faz tudo. Mas você tem que saber diferenciar esses percentuais para você poder separar uma parte do lucro e reinvestir no seu negócio. Se você ficar com tudo, tá tudo bem, algumas vezes até necessário, você não tem outra fonte de renda, você não tem como pagar suas contas e você fica com a diferença toda. Mas quando você não sabe desta diferença, o que vai pagar a sua conta de luz, o que vai pagar a sua conta de gás, o que é sua mão de obra, você pode se descontrolar. E no caso, assim, se você precisar dar um desconto para um cliente, se você quiser rever os seus preços, sem você saber exatamente quanto é o seu lucro, a mão de obra, o prolabore, você não vai conseguir fazer essa conta da forma correta.